Bom, vamos para mais uma aula sobre dupla e tripla posição, tá? O que seria a dupla e tripla posição? Nada mais é do que uma indecisão no mercado, tá? Porque na leitura de velas, a gente vai ter isso aqui, ó, por exemplo, numa leitura de alta, você tem oferta e demanda, ok? E aí a próxima oferta, que é o corpo, ela fica dentro da última demanda. Isso aqui é a dupla posição, tá? Independente se o pavio está indo mais além, tá? O que conta pra gente é onde o preço fecha, tá? Então ela veio aqui, deu um lance, como no leilão, e fecha aqui. Ou seja, a oferta não foi e arrematou a última demanda. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma indecisão, porque a próxima vela tanto pode fazer isso aqui, quanto ela também pode fazer isso aqui. Ó. Por isso que ela é chamada de indecisão, tá? E dependendo de onde acontece isso, nas regiões, tá? Onde acontece isso, nas regiões de topos e fundos, é o que vai definir, tá? Ou até no meio do gráfico. É o que vai definir para a gente se a gente vai entrar para venda, para compra, se a gente vai acompanhar a nova tendência. A gente também vai ver esses gatilhos também, tá? Numa tripla posição, o que aconteceria? Uma tripla posição nada mais é quando eu tenho mais outra vela aqui ainda dentro dessa última demanda, tá? Então pode acontecer de vários formatos. Pode ter um pavio maior e ter mais corpo que isso, pode, contanto que essa vela e a próxima vela esteja dentro desse parâmetro aqui. Ou seja, essa vela, essa demanda, ela está prendendo o preço. Então o preço não evolui. A gente não tem uma evolução de preço. Porque nova alta e nova baixa não é a continuidade do preço que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui uma superação de máximas, a gente tem uma continuidade no preço, a gente tem uma evolução no preço. Quando isso aqui não acontece, que eu não tenho novas altas e novas baixas, acontece isso aqui, que é a dupla e tripla posição, né? E aí você me pergunta, como que a gente faz agora as marcações? Agora que a gente sabe identificar, tá? A gente já sabe do que se trata. Agora, como ficariam essas marcações? Deixa eu colocar aqui uma corzinha. A marcação que eu faço, muita gente por aí ensina que tem que marcar aqui, tem que marcar aqui, aqui nos pavios. Para mim, pelo que eu já cataloguei, eu só preciso disso aqui, ó, da taxa dividida, onde eu tenho a vela que prendeu o preço e o pavio máximo dela, tá? Só isso. Então, se eu tiver um rompimento para cima, eu vou ter confluências para quê? Para uma continuidade no preço de alta. Porém, se eu tiver uma vela vermelha aqui, ó, e romper, no caso aqui da dupla posição, vamos simular aqui uma dupla posição, né? Se eu tiver aqui, ó, rompendo não só a mínima daqui, ó, desse candle aqui, mas também rompendo a taxa dividida, eu vou ter o quê? Confluências para entrar para a próxima no put. Tanto aqui de abertura, se eu for mais conservadora, eu espero ela vir aqui e entrar a favor, tá? Essa vela aqui que vai definir é a nova posição também, tá? Lembra que nós tivemos lá que a nossa entrada no setup de nova alta, nova baixa. Aí você tem nova alta, nova baixa, fazendo superação, ó, nova alta, supondo que aqui é a nova alta. Aqui é a nova posição e a nossa entrada fica após a nova posição. Aqui também é a mesma coisa. Porque isso aqui é uma indecisão. Se a gente tem uma indecisão, a gente espera o quê? Uma nova posição, tá? A gente aguarda aí uma nova posição, a vela de nova posição aparecer para a gente poder entrar. E também pode acontecer isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Tá. Mas não vi, se não romper, se parar aqui, aí eu não faço nada, tá? Eu preciso de breakout, um rompimento, para eu poder entrar para continuidade. No caso aqui da tripla posição, eu vou esperar o quê? Que dentro dessa tripla posição também faça esse rompimento, tá? Aí aqui eu vou me importar com a mínima da última vela, sempre a mínima da última vela, porque eu preciso da superação da mínima da última vela. E que ela rompa também a taxa dividida da vela que está prendendo esse preço, tá? Então eu preciso desse rompimento aqui. Rompeu, beleza. Agora sim, a gente tem leitura da put, tá? A gente tem leitura aí para fazer, ou aqui, esperar ela voltar, ou aqui é mais conservador, aqui mais agressivo. As duas estão corretas, tá? Porque também o preço pode vir e tá com tanta força, já ir direto. Fazer um comando e o preço ir embora e você ficar aqui esperando e ela não vem perder a oportunidade, tá? Também é mais conservador, você espera sempre uma melhor taxa, tá? Principalmente quando a gente se trata de M1, ok? Então, essa vela aqui vai ser a nova posição. Por quê? Porque a gente tem aqui uma indecisão, tá? A gente tem aqui uma indecisão. E tendo uma indecisão, a gente precisa de quê?
da nova posição ser confirmada. Tá? Então, tendo aqui uma nova posição de baixa, ok, vou dar continuidade. E se eu tiver uma confluência aqui, ó, aí eu vou precisar de quê? De que ela faça esse rompimento aqui e também da última máxima, tá? Aí sim, eu vou ter também confluências para entrar aqui. Se a vela estiver muito comprida, muito distante, eu posso esperar um recuo até 50% dela, tá? Ou nesse pavio aqui, ou aqui, que seria mais conservadora, tá? Lembrando que dentro desses gatilhos, a vela tem que vir e buscar aqui logo, tá? Então, os 15 primeiros segundos de vela, se ela abrir e vier buscar aqui, ok. Se ela nascer e ficar assim, ó, mudando de cor, vem vermelho, vem verde, vermelho, verde, a vela está indecisa. O preço está indeciso em tempos menores. Isso significa que pode vir a acumular, pode não vir a fazer a continuidade, tá? Então, vamos lá. Nasceu, tem que buscar nossa região, tá? Agora, nasceu, ficou aqui mais de 3 segundos e depois desceu, também não aconselho pegar, tá? Ela tem que abrir 1, 2, 3 segundos, já descer e vir. Se ela ficar assim, ó, muito verde e depois vermelha, já sabe, né? Então, você pode entrar aqui de cara, não tem, entrei assim que a vela abriu. Beleza, tudo bem. Porque o preço rompeu, ele fez um rompimento tão forte, tá? Que ele tende a continuar esse preço, tá? Isso também não nos livra de ter um nós, ok? Então, vamos lá. Então, é assim que a gente conduz a tripla posição. A mesma coisa do setup ali de nova alta, nova baixa. A gente sempre espera a nova posição. Agora, se isso aqui acontecer num topo extremo, dupla ou tripla posição, tanto numa defesa, uma defesa de venda aqui, ó. Vou colocar aqui. O que seria a defesa de venda? Aqui, ó. Principalmente se for vela de força, tá? Tá aqui, ó. Tá na defesa. Reagiu o pavio na defesa e fez tripla posição. Se aqui eu tiver tá? Se aqui eu tiver uma reversão, o que significa isso aqui? Tá perdendo a força e provavelmente a próxima vela vai vir vermelha. Então, de uma forma mais agressiva, eu já entro na nova posição, contando que ele venha a fazer isso aqui, ó. Eu já entro para put na abertura, tá? Se eu tiver essa situação também aqui, ó, melhor ainda, tá? Vou botar mais verde. Se eu tiver essa situação aqui, melhor ainda. Vai ter que ser no topo majoritário, topo extremo. Não é aquele topo aqui, ó. Quer ver? Não é aquele topo que vai fazer isso aqui, ó. Aí, o que que acontece? Esse aqui é o topo majoritário, tá? Aí, quando ele vem e faz isso aqui, ok. Se ele fizer isso aqui, eu tenho que ter um gatilho muito, eu tenho que ter confirmações muito bem amarradas aqui, ó. Não só fortes aqui, mas como aqui também para trás, ó. O que eu tenho aqui nessa reta? Eu tenho outra reversão aqui. Se eu tiver outra reversão aqui e aconteceu aqui, é possível que aqui seja o terceiro toque. Ou seja, o terceiro toque na região onde aconteceu uma terceira reversão, tá? Sempre que for entrar para uma reversão, a favor de uma reversão, sempre olha no passado do gráfico, na mesma linha de cotação, para ver se você tem isso aqui, tá? Reversão. Que a nossa confirmação para entrar para a reversão é a reversão. Confirmação de reversão é a reversão, na mesma zona de cotação. Então, quando eu tenho isso aqui acontecendo, isso aqui é fraqueza. Seja dupla posição ou seja tripla. Às vezes eu entro, e acontece muito isso aqui, ó. Eu entro aqui. Opa, peraí. Vou botar vermelha. Acontece, eu já dou put aqui, sem dó nem piedade. Pum! Aí deu put aqui, né? Aí sabe o que o gráfico fez? Fez isso aqui. Tripla posição. Tomei um loss. O que eu faço? Fez tripla posição. Ainda está dentro do comando da venda, ou da defesa da venda. E se eu tenho um comando aqui, seja na vela verde ou vermelha, eu entro aqui para put, tá? Eu já entro aqui, pum, para recuperar o que eu perdi aqui. Porque quando faz tripla posição é mais certo ainda, tá? Posso tomar um outro loss e ser estopada? Posso sim. Mas a probabilidade disso aqui dar certo é muito alta, tá? Nos fundos extremos, aí eu vou agir na venda, né? Na venda, então tem que ter fundos extremos, tripla posição ou dupla posição aqui, ó. Perdão, estou confundindo aqui. Beleza. Primeira coisa que eu vou querer procurar aqui, reversão lá no fundo, tá?
reversão nessa linha aqui, ó. Aí eu vou lá para trás, boto uma linha aqui e vejo o que aconteceu com o preço lá atrás, na mesma cotação ali, ó. Entre o fechamento de preço e entre o arremate ali, a demanda, tá? Aí eu vou olhar lá para trás, tive reversão, opa, se é fundo extremo, pode ser que o preço reaja, tá? Então eu já entro aqui comprada, principalmente se eu tiver uma vela finalizada assim, ó. Aí mesmo que eu entro, tá? Mais uma vez, pode dar luz? Sim, pode acontecer. Mas o setup, o correto é isso aqui. Você entrar para cal, tá? Para reversão. Lembrando, se eu entro para reversão, eu confirmo com reversão, tá ok? Então, isso aqui também é a mesma coisa, tem que ser no fundo extremo. Então, vamos aqui para os desenhos que eu já tenho pronto aqui, para assimilar e depois vamos para o gráfico. Vou colocar aqui, ok. Aqui aconteceu uma dupla posição na defesa da venda. Então, eu vou marcar corpo, que é o fechamento do preço, no caso aqui, onde eu tive fechamento, e abertura do preço. E eu também vou colocar aqui no pavio, porque é a defesa maior. Eu posso entrar aqui para put quando bater aqui? Pode. É mais ideal. É onde você vai buscar uma taxa até mais segura, mas é aquilo. Veio, buscou, 15 primeiros segundos, quem opera em M1, 15 primeiros segundos de vela. M5, até 2,30 de vela. Tá? Restante de vela. Dupla posição. Numa defesa forte dessa aqui, ó, tá? Pode reagir o preço, indecisão. Eu já entro aqui. Ou, se você preferir, você espera a nova posição, que seria o mais conservador, tá? Fazer o rompimento aqui, ó, da taxa dividida, ok? E aí você entrar para put ou na abertura, ou esperar o recuo aqui, ó. Esse aqui é o ideal, tá? Aqui, mais uma vez, se o gráfico está numa tendência de formar pivôs, pivôs é o quê? É uma onda de impulsão, correção, outra de impulsão, fazendo rompimento de fundo. Aí eu tenho a formação do pivô, né? Beleza, se eu tiver um rompimento de fundo, e aqui atrás eu tenho um comando, nessa mesma linha, confluindo aqui, ó, provavelmente não, aqui teve uma reversão. Aqui eu tive um comando. Aí o gráfico desceu e veio corrigir. Corrigiu e, ó, dupla posição, tá? Você pode pegar uma linha de tendência, colocar aqui, ligar aqui, e se ela fizer essa ligação aqui com a linha de fundo, você tem um X, né, que é o ponto X que a gente chama. É um ponto de confluência muito, muito forte. Você pode entrar a favor de um push, ou seja, a favor da tendência, porque ela pode ser somente um breakout, tá? Um breakout não, perdão, um pullback, ok? Então ela vem aqui, faz o pullback, indecisão, fraqueza da compra falha para tentar superar a última máxima, dentro do comando da venda, dentro do tendencioso, eu vou entrar, pum. E se essa vela aqui for uma velinha de força e fizer rompimento da mínima, se eu não tiver nada aqui embaixo, nenhum comando, nada que possa me impedir, eu dou outro put aqui, tá? Ideal o quê? Pegar na área conservadora, que é o quê? No recuo, tá? Posso dar um put aqui de abertura? Pode, tá? Vai depender do seu perfil, se você é conservador ou agressivo, tá? Dou outro put. Fez outro padrão aqui de vela de força, spin top. Se tiver aqui uma reversão, tá? Se ele rompe todo o lote de compra, eu tenho mais outra confluência para entrar aqui. Então, se já rompeu o lote de compra, segue o fluxo, tá? Só aqui nessa brincadeirinha, já bati meta, já fecha o gráfico. Para que ficar mais? Entendeu? Já fiz o que precisava fazer. Então, assim, esse padrãozinho aqui, ele é top demais, gente. Aqui, ó, tripla posição, dentro do comando da venda, onde eu tenho uma reversão, e aonde que eu entro, eu posso entrar aqui, tá? Mas, de novo, não é melhor esperar a dupla posição ser rompida aqui, ó, na taxa dividida ou na mínima, fazer a nova posição para poder entrar? É mais seguro, tá? Mas isso aqui, ó, é top demais, tá? Se eu tiver num topo extremo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, onde eu faço as marcações. Taxa dividida e na linha da demanda que prendeu o preço, tá? Aí aqui, ó, rompeu, e aqui eu posso entrar a favor. Se essa vela deu um pulo aqui, ó, na taxa dividida, eu pego? Sim. Se ela abrir nos 15 primeiros segundos de vela pegar aqui, eu entro também a favor. Entro a favor do rompimento, tá? Da nova posição. Mas toma cuidado para entrar para a nova posição se você tiver com isso aqui acontecendo no topo extremos, tá? Quando acontece aqui e eu tenho um rompimento, eu só entro se for uma vela de força, tá? Eu só entro se tiver uma vela de força. Se não for uma vela de força, eu não entro a favor, porque pode entrar na exaustão do gráfico, tá? Todos os extremos. Essa daqui é demais, tá? Seja comando ou seja na defesa, se eu tenho dupla posição, às vezes vem acontecendo assim, ó, dupla posição, aí faz outra dupla posição, isso aqui já tá, ó, o gráfico está sem força para fazer esse preço subir, ou seja, o preço já está caro demais, ou o algoritmo já está entendendo que está chegando ali na linha limítrofe, né?
Então, o que que ela entende? Que essa região aqui é uma região onde vendedores ou o algoritmo ali entende que a venda aqui vai começar a converter, tá? E a nossa velinha de reversão. Por que que a vela de reversão? Primeiro, tamanho rejeição. Significa que a compra chegou até lá. Segundo, que vem sequenciada de velas verdes. Tendo isso em mente, uma vela que muda de cor é a vela de reversão. E uma vela de reversão é uma vela de força. Mas não finalizou aqui. Se ela finalizar para dentro, aqui, ó, aí vocês vão fazer conexão entre lote, que a gente vai falar mais sobre isso na aula de amanhã, tá? Aí você tem aqui, ó, conexão entre lote, tá dentro do domínio da venda? Ok, entro para puxa aqui na abertura, porque tá bem perto. Ou posso esperar vir aqui, ou 50% desse pavio? Pode. Mas o preço pode não chegar a vir aqui buscar, porque isso aqui já é uma vela de força, tá? Quando a gente tem uma vela de reversão, vocês já viram que a probabilidade da próxima vela da continuidade é muito, muito, muito forte, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho o gráfico aberto. Se eu ver alguma oportunidade, eu vou dar uma entrada, tá? Mas por enquanto, ó, eu tive aqui uma dupla posição, ó, tá vendo? É um leve rompimento. Vamos levar em consideração. E aqui também eu tive outra dupla posição com preço fechado. Lembra que eu falei anteriormente com vocês? Isso aqui foi uma marcação que eu fiz um pouquinho antes de iniciarmos. Pronto, coloquei aqui tela de força, mas aí fez dupla posição. E aí, o que que aconteceu? Bom, aconteceu que falhou, né? Falhou no quê? Aí eu vou olhar para trás para ver o que que acontece no preço. O que eu acabei de falar aqui, aconteceu aqui. Então, eu vou olhar o que que aconteceu aqui com o preço nessa cotação aqui para trás. Posso até buscar mais, tá? Ó, tem comando aqui atrás, um outro comandinho aqui, e influenciando aqui, ó, uma reversão. O que importa para mim é isso aqui, tá? Eu tive reversão anteriormente, ok. Dupla posição ou tripla posição no fundo extremo, aqui o fundo extremo está sendo esse, tá? Ideal seria aqui para baixo. Mas como ele já rompeu esse ciclo, ele está numa lateralização. Então, na lateralização, o fundo extremo está sendo esse aqui, ok? É um pouquinho complicado, mas vocês treinando a visão de vocês, ó, o topo extremo daqui é esse aqui, e não esse aqui, porque ele já fez primeiro, segundo toque, tá? Embora esse aqui esteja maior que esse, tá? Mas eu vou considerar, porque isso aqui foi uma esticada de vela e levou o gráfico um pouco mais para cima. Mas logo o preço retorna. Então, eu posso fazer uma marcação nesse topo e nesse aqui, mas eu vou levar em consideração a reação do preço quando vier aqui. Se aqui, tá? Se aqui, ó, nesse fechamentozinho aqui, ó, posso marcar corpo e pavio, tá? Se ela fizer uma dupla posição aqui, verde, na vela verde, vela de compra, aqui, eu posso entrar? Posso. Eu tenho ponta de doji, eu tenho reversão, tá? Eu tenho uma vela que startou força, ó, não é uma vela de força? Não, mas startou força, ou seja, grande volume de corpo. Então, se vier aqui fazer esse padrão aqui, eu posso usar as confluências que eu passei aqui no vídeo, que seria o quê? Esperar a nova posição se formar para pegar o fluxo ou já entrar assim que a dupla posição se formar ou tripla, eu posso entrar para reversão, porque é uma zona de reversão, tá? Aqui é uma zona de reversão. A mesma coisa aqui, ó. Lembra que eu falei? Tive um topo extremo, por quê? Por que aqui é o topo extremo? Porque eu estou lateral. Se eu tivesse tendência, ela viesse aqui tendência e fosse subir, tá? O meu fundo extremo seria aqui do gráfico, tá? Aqui, se acontecesse aqui, o meu fundo extremo seria aqui. Então, é sempre o seu fundo extremo anterior, tá? E por aí vai. Se aqui, ó, aqui é o topo mais extremo do gráfico, mas se aqui eu tive uma reação e aqui eu tive duas, o meu topo extremo, então, vai ser aqui, ó. Aqui foi o terceiro toque, entendeu? Então, provavelmente, quando o preço estava vindo aqui, se ele fizesse a dupla posição, e ele fez, tá? Ele fez uma dupla posição, tá? Embora o doji não tenha cor, é uma dupla posição, porque o preço não evoluiu na máxima, na demanda do preço, tá? E aqui, ó, nova posição, entrada aqui, ó, pum, a favor. Ah, não, mas aí o preço fechou. Ok, fechou, mas ó, reverteu. Já reverteu. Isso aqui foi uma negação na compra, o doji, tá? Então vamos lá. Aqui, dupla posição, poderia ter dado uma cal aqui? Pum, poderia, lindamente. Ainda mais com o preço fechado aqui na região, na dupla posição, tendo uma confirmação de reversão aqui atrás no preço, entrava aqui, ó, o insaço, tá? Esse é o setup. No fundo extremo, dupla posição, falhou, é reversão. Não tem conversa. Na próxima, poderia ter entrado para continuidade? Sim, porque aqui é a nova posição e ela rompeu a máxima do último candle. Você entra até numa nova alta aqui, ó. Mas eu poderia entrar para continuidade, já que houve uma reversão já confirmada, tá? Aí você poderia entrar, ó, nova alta, tá? Nova alta, nova posição seria essa aqui, só que olha como é que foi esquisito, né? A gente teve um gap, então ele já come a nossa leitura. Então evita.
tá? Evita. Ele teve um gap de alta e ele não evoluiu, ó, tá vendo? Não evoluiu. Mas se essa daqui tivesse superado, tá? Se essa daqui tivesse superado, seria nova alta, comando, ainda mais com comando, meu Deus do céu, preço novo de alta, nova posição e a entrada. Aqui, ó, lindo. Setup de dupla posição, emendei aqui, ó, reversão. Então, o bom é o quê? Vocês sempre entrarem quando tiver uma reversão, tá? Que aí você pega um fluxo bem bacana, tá? Bom, então é isso sobre dupla posição e bons estudos, pessoal.